Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em João, capítulo de número 6. Muito obrigado aos músicos do Senhor. João, capítulo 6, a partir do versículo 1, por gentileza. Vamos ministrar essa palavra para nós orarmos por você. Tá bom? Glórias ao nome do Senhor. Nunca se esqueça que João escreveu o seu evangelho com uma vertente diferenciada de todos os três evangelhos, por isso os outros são sinóticos. Porque João escreveu o seu evangelho para mostrar a messianidade de Cristo, mostrar que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, é aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que Ele é Deus. E Ele fez isso através de todos os milagres, prodígios que Ele havia realizado. Mas João deixou bem claro, lá no último capítulo, ele deixou bem claro que se todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, tivesse que ser escrito, não teriam livros, papéis suficientes, papéis suficientes. Ele diz aqui, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João está dizendo que ele foi seletivo, não foi exaustivo, ele foi seletivo na sua narrativa aqui, no seu evangelho. Então, preste bem atenção, e aqui está, mais uma vez, juntamente com aquele transformando água em vinho, mais uma vez, a prova de que Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Isso chama atenção mesmo. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Hein, Filipe? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Nunca duvide, amém, meu irmão? Amém. Deus às vezes me questiona você em alguma coisa totalmente impossível de ser realizada, mas Ele não está questionando ou fazendo uma pergunta simplesmente por fazer, é porque Ele sabe muito bem o que vai fazer, tá? Por isso é que ele disse para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam, Senhor, 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Não daria, 200 denários de pão não daria. E um dos seus discípulos, chamado André, que era irmão de Pedro, informou a Jesus: Senhor, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que é para tanta gente? O que é para tanta gente isso? Disse Jesus: fazer o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Só homens. Então Jesus tomou os pães, ele não orou,
Pai, transforma, multiplica ou coisa parecida. Não. Tomou os pães e tendo dado graças, porque ele sabia que Deus faz, não tinha que pedir. Tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Os transeuntes que virão depois, por certo, virão famintos e terão que comer. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aquilo que está lá em Deuteronômio 18:15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Amém? Podeis assentar. Eu vou ser rápido, pode ficar tranquilo. Então o Senhor sabe sempre o que faz. E como eu disse, João escreveu para que a minha fé, a sua fé, fosse despertada, fosse fortalecida. E aqui nós encontramos mais uma vez Jesus operando os seus sinais. Ele estava ali junto ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Quando fala assim, Jesus estava atravessando o mar, você pensa nesse marzão nosso, né? Quem poderia atravessá-lo, principalmente naquela época? Não, é um lago de água doce, chamado de mar. Jesus estava ali porque ele estava nessas cercanias, em Cafarnaum, por ali. O quartel-general dele era exatamente ali. E ele estava junto ao mar de Tiberíades, e quando ele estava andando ali, à borda desse mar, uma numerosa multidão estava vindo a ter com ele, seguindo. Por quê? Porque essa multidão tinha visto os sinais que ele fazia, e a cura também dos enfermos. Então eram pessoas curiosas. Algumas eram curiosas, outras eram pessoas que verdadeiramente estavam enfermos, estavam em busca de uma cura, de uma libertação. Mas esta multidão aqui não o seguia por ele ser o Messias, por ele ser o Salvador. Eles não o seguiam por ter assim a necessidade de salvação das suas almas. Não, eles seguiam porque ele era um tipo de curandeiro, era um tipo de homem que operava sinais, prodígios e milagres. Então nós queremos ver, nós precisamos conhecer este homem, ver este homem. E vinham de longe. É tanto que a multidão aqui não era pequena, 5.000 homens, mas você coloca mulheres, você coloca as crianças, você vai encontrar aqui uma quantidade mais de 20.000 pessoas. E mais de 20.000 pessoas, às margens ali do mar da Galileia, né, andando, seguindo o Senhor Jesus, era uma multidão enorme. Por isso Jesus olha para aquela multidão enorme e percebe, ele sabe que aquela multidão não estava ali para ouvi-lo falar da salvação. Ele sabia que aquele povo não estava ali porque desejava ser salvo, liberto dos seus pecados e ir para o céu. Ele sabia que aquela multidão não estava vindo porque ele era o Messias, o enviado de Deus, o Salvador. Não, a multidão estava seguindo porque via as curas, os milagres, os sinais que ele realizava. Então eles queriam ver mais, e serem também curados dos seus males. Por isso eles seguiam a Jesus, como milhares e milhares fazem hoje. Você pensa que uma multidão enorme, muitas vezes lotando aí os templos, saindo aí pelos ralos e tal, você está achando que essa multidão está indo em busca da palavra de Deus, está indo em busca da verdade de Deus, esta verdade que nos confronta
Ninguém quer ser confrontado, mas a palavra de Deus confronta. Não estão indo para serem confrontados pela palavra de Deus. A maioria está em busca de cura, de libertação, e outros querem ver essas coisas acontecendo. Milagres, prodígios, maravilhas. Quer dizer, na verdade, nós queremos o circo, o espetáculo. Quanto maior espetáculo, melhor. E principalmente alguma coisa que mexa com as nossas emoções. Aí a gente quer ver. A gente quer ver. Senhor, mostra um sinal do céu. E nós queremos. Eles queriam ver. E a Bíblia nos diz, me parece que Paulo relatando diz que os judeus pedem o quê? Sinais. E os gregos buscam o quê? Sabedoria. Então veja que esta é a razão desta multidão. E Jesus nunca queria que fosse proclamado as suas curas, os seus milagres. Porque quando você começa a fazer esse tipo de trabalho de libertação, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você começa a fazer esse trabalho de libertação, é muito perigoso. E Jesus sabia disso, porque esses milagres, esses prodígios, podem voltar-se contra ele mesmo, impedindo as pessoas de ouvirem a palavra, de crerem na palavra, de obedecerem a palavra, porque elas vão querer só isso. Só isso. Então, se você encontra uma congregação que é só libertação, só trabalho de cura, o dia que não tiver isso, que for apenas uma mensagem expositiva da Bíblia, todos vão sair entristecidos. Todos. Todos. É como você participar também de uma congregação que é só campanha. Uma campanha em cima da outra. Campanha disso, campanha daquilo outro. Campanha daquilo outro, só campanha. O dia que não tiver campanha, ninguém vem. Eles acostumaram, significa, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, Deus realiza. Mas Deus não quer que esses milagres venham ser como se fosse uma fumaça, impedindo você de ouvir a palavra de Deus, porque esta é que liberta, e esta palavra, quando a pessoa crê e vive esta palavra, que ela vai para o céu, para a glória. Porque o câncer Deus pode curar, não há nada impossível para Deus realizar. Não há nada que Deus não possa fazer. Pode até te curar, mas se você não crer nesta palavra aqui, e não tiver sede e fome por esta verdade aqui, para vivê-la, você vai ficar curado e vai para o inferno curado. Vai para o inferno curado. Eram 10 aqueles leprosos que vieram ao encontro de Jesus, não eram 10? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Para você despertar. Eram 10. Jesus curou os 10. Todos voltaram, ficaram limpos, porque disse ao sacerdote, ide-vos ao sacerdote e mostrai aos sacerdotes. Eles creram e começaram a caminhar para ir em busca do sacerdote, porque o sacerdote é que dava, aquela assinatura de que está curado. E eles, quando estavam indo, todos eles foram curados. Ficaram maravilhados, saltaram de alegria, de gozo na alma, porque aquilo era impossível de acontecer, mas agora estamos curados. Jesus nos curou. Quantos deles voltaram? Umzinho. Só um. Só um voltou para agradecer. Os 9 curados seguiram, e a Bíblia nunca mais menciona esses 9. A mulher do fluxo de sangue foi curada, e Jesus depois diz: a tua fé te
salvou, ide em paz. Ele nem mencionou a cura. A tua fé te salvou. Aí a pessoa é curada e é salva. É outra coisa. E Jesus quer exatamente isso, que as pessoas creiam na sua palavra e sejam salvas, porque Ele é o verbo de Deus, tem que crer nele. Então a questão toda aqui é que essa multidão queria ver sinais e milagres, mas Jesus olha e vê uma multidão que faminta, uma multidão que estava desfalecendo. E a Bíblia nos fala desta compaixão de Jesus, que não é uma compaixãozinha, não é dozinha, é compaixão. E a Bíblia chama de íntima compaixão, quer dizer, algo muito mais profundo do que aquilo que nós conhecemos como ter compaixão. É uma íntima compaixão. E ele viu aquela multidão faminta desfalecendo, e ele então entrou naquele estado de íntima compaixão por ela. E ele logo pensou, tão faminto. E ele chama Filipe, e a multidão está ali chegando, vai aglutinando. E ele chama Filipe e diz, Filipe, dá de comer a eles. Dá de comer a eles? Meu Deus, como fazer isso? Olha aqui, grande é a multidão que vinha ter com o Senhor. E aí Filipe disse, onde vamos comprar pão? Dá-lhes de comer, Filipe. Nós vamos comprar pães, Senhor, para essa multidão. E comprar pão não é como hoje, você vai à panificadora, cedo tem pão, não tem? À tarde tem pãozinho quente. Tá. Lá não era assim não. Era difícil demais encontrar pães. Onde nós vamos encontrar pães, Senhor? Para tanta gente. E a grana para comprar isso? Senhor, 200 denários de pães não seria necessário para pegar um pedacinho. 200 denários. Todo mundo sabe o que significa o denário, né? Um denário é o quê? Um salário de um dia de trabalho. O ano tem quantos dias? 360 e poucos dias, né? Então era necessário o indivíduo trabalhar quase o ano todo para juntar 200 denários, comprar tudo de pães, e mesmo assim não daria para todo mundo comer um pedacinho. Por que eu estou falando isso? Porque quem disse isso foi Filipe. Onde compraremos pães? Primeiro, não tem onde comprar. Segundo, é grana, Jesus, é muita grana. Como é que nós vamos? 200 denários de pães, que é o salário de um trabalhador quase o ano todo, não dá nem para um pedacinho para cada um. O que Filipe está dizendo? Analisem comigo e digam: é impossível. Então o que Filipe está dizendo? É impossível. Esse relato de Filipe mostra a impossibilidade. Não tem como. Isso jamais poderia, ou como no presente eles poderá acontecer, Senhor. Jamais esse povo vai desfalecer com fome, porque não há a mínima possibilidade de alimentá-los como o Senhor quer. Não há nenhuma possibilidade. Então, o que ele está dizendo, Filipe, que é? Quero mais forte. O que Filipe está dizendo é que é? Impossível.
Isso aqui é para mim, é para você. Preste bem atenção, é para mim e para você. Nós somos seres que achamos que podemos algumas coisinhas, mas sem Ele não se pode fazer nada. Não se pode fazer nada. Está mostrando a nossa insignificância, a nossa impotência diante de certas situações. Nós somos totalmente impotentes. Se não houver uma intervenção de Deus, nada vai acontecer, porque aquilo que nós desejamos, queremos e precisamos, assim, urgente, urgentíssimo, é impossível aos nossos olhos. Quantos corações sonham aqui com coisas que você olha e diz, é impossível? Irmão, preste bem atenção. O que está sendo mostrado aqui é a impossibilidade. Filipe diz, isso é impossível. Mas não foi só Filipe. André, o irmão de Simão Pedro, ele chegou e disse, Senhor, eu estava dando uma olhadinha aí, para ver o que a gente poderia fazer, e eu encontrei um rapaz aí. Significa, um rapaz sem nome. Você não vai encontrar o nome dele na Bíblia. Então, tem um rapaz aí que parece que ele foi mais prudente do que todos os demais. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Esse está bem arrumado. Ele é prudente, ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Agora, o bom disso, Senhor, o bom disso é que esse jovem é abnegado. Ele olhou para mim e disse, precisando, está na mão, viu? É um jovem abnegado. Precisando, eu dou, está na mão. Se precisar, André, pode pegar. Oh, como Deus se agrada disso. O pouco que você tem, você distribui. Você não tem noção o que este pouco vai fazer. Você não tem noção do que este pouco que você entrega, às vezes seja o pouco da sua prudência. Você fez tudo aquilo com prudência, com muito esforço, mas você olha e que vê que há muito mais necessidade do que você se suprir, e aí você se entrega, aí você não tem noção do que isto agrada a Deus. Porque isso é amor abnegado. E esse jovem não tem nome, mas é um jovem do amor abnegado, que colocou 5 pães e 2 peixinhos à disposição. Ele sabia que aquilo não dava para nada, mas André foi lá e ele disse, está à disposição, se precisar, pode vir aqui buscar. E o que fez André? Ele foi a Jesus e disse, Senhor, eu encontrei esse jovenzinho aí, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que André disse? Mas Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para essa multidão? O que André estava dizendo? Mas foi fraco demais. Não dorme não, gente. Acorda, tu que dorme, desperta dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. O que André estava dizendo que era? Essa é a palavrinha, meu irmão. Impossível. Filipe diz, é impossível. André disse, é impossível. Quer dizer, então está mais do que confirmado que ali não se podia fazer absolutamente nada. Entendeu? É na impossibilidade que Deus opera as suas maravilhas. É na impossibilidade minha e sua que Deus opera os seus milagres. É na minha impossibilidade. Porque impossibilidade é a área que Deus atua.
Porque a tendência humana é sempre buscar condições. Ele tenta de todo jeito. Ele faz conta, tira daqui, soma ali, desenha de cá, vai de cá, procura, pensa, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, não, eu posso fazer. Enquanto você discute com você o que você pode fazer, o que você pode fazer, Deus fica só te contemplando. E você vai discutindo. Eu posso fazer, não tem aquela graninha ali, não, aquela lá, não, eu posso pegar aquela outra, cobrir essa e fazer isso. Enquanto você maquina, Deus está te contemplando. Aí quando você chega naquele ponto, acabou. Não tem jeito não. Tem jeito não. É que Deus aparece. Não tem jeito não. Não tem saída. Escuta o que eu estou falando. Não tem saída. Significa, isso é impossível. Mas é aí que Deus quer nos mostrar que para Ele não há nada impossível. Nada. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Jesus manda trazer os 5 pães e 2 peixinhos. Por certo, André foi lá e disse: olha, você colocou à disposição, mestre precisa. Com muito prazer, leve. E os 5 pães e 2 peixinhos vieram. E Jesus, que ele sempre, você percebeu que Jesus sempre é dramático. Ele vai curar lá o indivíduo que é mudo, não é, e que não ouve, é surdo. Ele suspira e põe a mão nos ouvidos, dá um suspiro. Efata. Jesus é assim, entendeu? Ele gosta de, entendeu? A expressão e tudo tem que vir junto. E aí trouxe os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: manda que eles assentem em grupo de 50, de 100. Havia muita relva, cada um bem organizado. 50, grupo de 100, todos sentadinhos. Organização. Alguma coisa iria acontecer. E eles colocam todos ali sentados no grupo de 50, de 100. Por certo, ficou tudo bem arrumadinho naquele monte assim, Jesus olhando lá de cima assim, vendo eles sentarem na relva toda. Se fosse eu e você, pegaríamos 5 pães, 2 peixes. Senhor, multiplica os pães e os peixes. E sabe por que nós oramos assim? Porque somos incrédulos. É por causa da nossa incredulidade. Jesus diz: pedi. Vocês são incrédulos, tem que pedir. Porque se houvesse fé suficiente, era só agradecer. Porque promessa Ele já fez de dar tudo. Não tem uma coisa que você pense no seu coração e deseje que Deus já não prometeu te dar. Por isso, nós deveríamos tão somente agradecer. Ah, pastor, e as lutas? É isso, Ele te deu também. É para agradecer. Mas por quê? Porque tudo isso juntamente coopera. É Deus operando, coopera para o teu bem. Então agradeça. Agradece. Tem que agradecer. Porque a gratidão a Deus significa: já aconteceu. Já aconteceu. Por isso que Jesus levanta os pães e os peixes e rende graças. Ele agradece. Ele não pede ao Pai para fazer essa obra. Ele agradece pela obra que já foi feita. É tanto que ele pega os 5 pães, 2 peixes, reparte entre os discípulos e diz: distribua. Agora você imagine só, eu não sei como é que ele fez isso, não é? É os 5 peixinhos e tal, coloca aí na cesta aí, os 2 peixinhos, 5 pãezinhos, coloca aí e começa a distribuir. Eu não sei quem pegou essa cesta para distribuir, começar a distribuir.
entendeu? Mas como era muita gente, certo? Como é que foi isso? Quantos queriam servir isso? Mas eram só 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus distribui, foram se multiplicando. E colocava mais pães no outro cesto. Pedro, olha para você. Felipe, vai distribuindo dessa parte de cá. E foram chamando e enchendo o cesto. Distribui de cá. Peixe. Não, está aumentando aqui, está multiplicando. E a coisa foi multiplicando. E eles distribuindo. Perguntava para Pedro, de onde está vindo isso? Não sei, é de lá. Eu não sei contar como foi, como é, eu só sei que ele mandou distribuir, e a coisa está multiplicando abundantemente, porque aquilo que vocês necessitam, Ele vos dá muito mais do que vocês pedem ou pensam em pedir, abundantemente mais. Comam à vontade, comem pão, comam peixe, pegue à vontade, pode saciar à vontade. E foi distribuindo para aproximadamente 20.000 pessoas. E a Bíblia diz que eles comeram e se fartaram. Quando comeram e se fartaram, Jesus disse: agora recolhem os pedaços que sobraram. Não tem esse negócio de jogar fora, não. Recolhe os pedaços que sobraram, coloca em cestos. Por quê? Porque pode vir mais. E aí eles já terão alimento. Recolhe. Recolheram quantos? 12 cestos cheios. Pedro, por certo, olhou para os seus, não precisava de tanto, sobrou. É isso que eu prometi para vocês. Dar muito mais, abundantemente mais. Mas tem que crer que Ele é o Deus das coisas impossíveis. O nosso culto hoje gira em torno disso, da sua impossibilidade e a total possibilidade de Deus. Ele pode, e Ele disse: eu sou o mesmo, ontem e hoje, eu sou o mesmo, e serei eternamente o mesmo Deus. Ele não mudou em nada. Por isso que a impossibilidade do homem glorifica o nome do Senhor, porque nenhum homem pode realizar o impossível. Qualquer coisa que o homem realiza em si mesmo, ele vai dizer: coincidência, foi maravilhoso, mas o impossível não. O impossível do homem é a glória de Deus. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue alcançar, Deus pode te dar. Então, servo de Deus, com isso, a Bíblia nos ensina, como servo de Deus, que temos que sonhar alto. Eu não posso sonhar miseravelmente. Meu irmão, não pense pequeno. Em se tratando de Deus, pense sempre grande. E eu fico lembrando daquela viúva que foi em busca de Eliseu. O marido morreu. O marido era um filho de profeta ou discípulo de profeta. Ele morreu, deixou dívida, muita dívida. E os credores vieram, e para pagar a dívida teria que colocar os filhos para serem escravos. E quem sabe ela também, para pagar a dívida. E Eliseu disse: o que você tem em casa? Ela disse: nada. Essa é uma mentira deslavada, sempre tem alguma coisa em casa. Por que você não dizima, não oferta? Não, porque eu não posso, não tenho. Não tem uma mentira deslavada. Você tem, você come, você anda, você tem carro, você tem gasolina, você tem alimento na sua casa. Como você diz que não tem nada? Claro que tem que ter. Mas eu tenho pouco. Pois é esse pouco que faz você exercitar a sua fé em Deus. E é este Deus que dá esta fé a mim, é que vai operar maravilhas. Por isso Eliseu disse para ela: vai e pega muitos. Mas muito o quê? Muito o quê? Vasilhas cheias. Vazias. Muitas. Mas muitas. Não cabe incredulidade aí. Vai e pegue vazias, dá com os vizinhos, mas pegue muitas.
Ela foi, buscou, e disse: agora, quando você pegar, entra no seu quarto, fecha a porta, pega um pouquinho de azeite que você tem lá, e vai enchendo as vasilhas. Será que a gente faria isso? Será que nós faríamos isso? Pois ela pegou poucas vasilhas, porque a fé não era suficiente para isso, pegou poucas vasilhas e começou a encher. Quando ela viu que o azeite não parava, ficou maravilhada. Ficou tão maravilhada que quando encheu as vasilhas que ela trouxe, ela disse: filho, traz mais uma. Ela disse: mamãe, não tem mais não. Ah, se tivesse. Se eu tivesse crido no que o profeta disse, eu ia encher o quarto, a sala, a cozinha de vasilhas vazias, ficar rica. Mas a minha fé foi desse tamanhozinho. Então só foi aquilo lá, segundo a proporção da sua fé. Pense alto, pense grande. Em Deus você pode pensar grande. Em Deus, pense grande. Porque pouquinho de pães e peixes, Deus não vai te dar. Ele vai fazer sobejar. Porque o que passa por ele, sobeja. O que passa por ele, sobeja. Porque ele é o Deus das coisas impossíveis. O que você está buscando de Deus? Hoje é a hora. Esse é o momento. O que você está buscando de Deus é possível? Ou você está pensando em algo impossível? Esse Deus gosta. O possível você faz. Agora o impossível, esse é bom. Porque esse Deus ama. E é com esse impossível que Deus vai fortalecer a sua fé e vai te levar a crescer, vai te levar à maturidade espiritual. Tenha ousadia, porque a fé nos leva a sermos ousados. Josué disse: para aí, sol, lua, se detenha. Isso é ousadia demais, não é não? Parar o universo, para que eles pudessem vencer os inimigos de Deus, os seus inimigos. Pois Deus parou tudo, parou todo o sistema. E nós sabemos que todo o sistema, tanto o sistema solar como todos os demais sistemas, todos funcionam em perfeita harmonia, como se fosse uma orquestra bem afinada tocando. Então ele não podia parar só o sistema solar, senão bagunçaria tudo. Então ele parou tudo, porque Josué disse: para, aquieta-te, lua. E aquele dia foi o maior dia que houve na história, porque tudo parou. A lua se deteve no vale de Ajalon, o sol permaneceu brilhando, e eles partiram para cima dos seus inimigos. Enquanto não venceu todos eles, nada voltou a acontecer. Você acredita nisso? Pois é. Por quê? Porque foi ousado. Isso parece impossível, né? Mas não é não. Deus faz isso. Deus faz isso. Vamos colocar de pé. Deus faz tanto isso, que eu já contei aqui, uma vez nós estávamos aqui nessa praça aqui da Bíblia, em frente àquele negócio de sei lá de que é ali, Pestalozzi. Nós estávamos ali, montado, tudo, equipamento para fazer o evangelismo, e um toró de água, menina, mas era nuvem que fechava assim, ó, mas vinha água com gosto de gás. Falei, agora, antes de começar, vai molhar todo mundo, molha o equipamento, ninguém faz nada, e começou a ventar, e nuvens pesadas, e começou a ventar, né? E eu lembrei de Josué. Aí lá em cima do caminhão levantei a mão e disse: Senhor, pode chover em volta por todos os lugares, mas aqui não.
aqui não. Pois eu vou te contar para você, viu? Choveu em volta, mas foi toró. Mas aqui não choveu. Não choveu. Entendeu? Não choveu. Porque Deus é o mesmo. Deus não mudou. Então nós vamos orar agora. Você vai colocar no seu coração o seu desejo profundo, porque ao chegar aqui, nós vamos só pôr a mão na sua cabeça e confirmar a bênção que você veio buscar. E o nosso Deus que está aqui conosco, que honra a sua santidade, a sua palavra, esse Deus vai operar na sua vida. Então traga o pacote completo para cá. Feche os seus olhos. Assim que terminarmos, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Que Deus abençoe aqueles que estão nos seus lares. Feche os seus olhos. Deus glorioso, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, porque sei, ó Deus, que a impossibilidade humana é aonde entra a possibilidade plena e absoluta do Senhor, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Por isso, Pai de amor, Deus bendito, faça com que em cada coração, ó Deus, que virão aqui, Senhor, a tua presença, ó Deus, seja obtida a resposta do Senhor para ela, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia vai de eternidade a eternidade sobre aqueles que buscam a ti. Por isso, ó Deus, abençoados sejam aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, aqueles que estão nos seus lares, onde estiverem, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, seja derramado na sua vida, seja derramado no seu lar, seja derramado na sua vida profissional, e que o Senhor envie a sua palavra e te cure de todas as suas doenças e enfermidades, em nome e para a glória de Jesus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós vamos orar por você. Eu quero os presbíteros aqui. Eu sempre falo assim.